Amém? Podeis se sentar. Vou pedir para o Hugo projetar os nossos slides. Que bom que você está aqui. Se você está aqui, eu não tenho dúvidas para dizer que foi o Senhor que te trouxe. Eu não estou preocupado com a tua religião, mas eu sei do que Deus me mostrou. Eu sei do que Deus falou. Deus permite que nós tenhamos experiência. E eu peço a misericórdia dele nessa noite, para que você tenha uma experiência com ele. Amém? Nós temos aí o desafio, né, de dialogar. Por que eu coloco dialogar? Eu poderia vir aqui e falar que eu simplesmente vou trazer um tema, mas eu não quero só trazer um tema. Hoje, quando nós colocamos na internet, nós achamos muito conhecimento, muito conteúdo, né? Inclusive, muitos dos dados que eu trago aqui nessa noite, se alguém se interessar, vai estar no final do slide, mas existe um canal do YouTube chamado Saúde da Mente, é um psiquiatra da USP, Dr. Marco Abud, e eu também trago referências de um canal que chama Doutora Ana Beatriz, que ela é uma médica psiquiatra também, autora de muitos livros, e que dialoga um pouquinho sobre esse tema. E aí falar de suicídio, não tem como falar de suicídio se a gente não entrar no tema depressão. E não tem como falar de depressão se não entrar na questão do suicídio. Então eu quero começar com o próximo slide. E iniciar com uma mensagem. Setembro Amarelo, toda vida importa. E a sua vida é muito importante. Deus permitiu que você estivesse aqui nessa noite para poder entender que existe sim uma chance, uma alternativa, uma solução. Levanta a mão para mim quem já ouviu falar a terminologia Setembro Amarelo. Fica de mão levantada, nós vamos fazer um quiz. Agora, permaneça de mão levantada, quem sabe da onde surgiu o Setembro Amarelo, a história que surgiu. Já diminuiu um pouquinho. Dos que ficaram com a mão levantada, se eu pedir para alguém vir aqui e narrar de maneira bem sintetizada. Opa, alguns já baixaram a mão. Né? Se eu pedir para alguém vir aqui para narrar, né, da onde surgiu a história. Deixa eu ver. Eu acho que tem um corajoso, né? Mas olha só, a questão da depressão, a questão do suicídio, é algo de muito antigo. Inclusive, algumas pessoas falam assim, mas por que abordar esse tema dentro de uma igreja? Por que falar disso? Oséias vai nos dizer, o livro de Oséias é um livro da Bíblia, 3:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Independente da nossa religião, nós precisamos ter conhecimento. Um soldado, um guerreiro, ele não vai para a batalha sem saber primeiro o que ele vai enfrentar. Ele chega lá, como diz a expressão boba alegre, cheguei, e agora? Né? Levou uma arma, tinha que ser outra. Levou outra, tinha que ser... Não, ele se prepara. Ele estuda. Por quê? Porque para enfrentar alguém, para enfrentar algo, eu preciso saber do que se trata. 90% pode ser prevenido do suicídio. A gente escuta assim, ataque cardíaco, infarto, câncer. E aí os estudos vêm, coma isso, coma aquilo, faça atividade, faça isso, faça aquilo, que as chances de sobrevivência aumentam. Você já ouviu falar em algo cuja porcentagem é 90%?
Ah, mas se a gente for falar de suicídio, a gente vai provocar isso. Não, isso é um mito. Os estudos já mostraram para nós que isso é um mito. E quando nós dialogamos sobre, quando nós conversamos sobre, a probabilidade de prevenção é de 90%. Entendem por que é importante falar sobre isso? E resumidamente, no próximo slide, a questão do suicídio e da depressão, ela é histórica. Ela é histórica e ela também está aqui, ó, descrita. Mas aconteceu em 94, lá nos Estados Unidos, um jovem, né? Ele era apaixonado por carros, ele compra um Mustang, ele restaura, fica muito tempo trabalhando em cima disso, pinta esse carro de amarelo. E ele, então, tem o ato de suicidar-se dentro do carro com um tiro. E os pais, ao chegarem, ficam, óbvio, né, desesperados. E aí, diz a história, essa história com H, porque essa é uma história verdadeira, não é historinha, não é a história. Que os amigos e os familiares, no velório, começaram a soltar uns papéis, umas bexigas. Quando você entrou aqui, espero que você tenha recebido um cartãozinho. Este cartão é simplesmente simbólico para dizer que você tem com quem contar. Para dizer que você pode contar comigo. Você pode contar conosco. Então, por mais que já discutisse essa questão de suicídio, fica então marcado esse ato. E por isso que então Setembro Amarelo. Por conta do Mike, né? Que tinha um carro amarelo. Então essa é a história. Da próxima vez você já pode vir aqui me ajudar, combinado? Tá combinado ou não tá? Ixi, acho que o pessoal ainda tá com medo, né? Bom, mas olha só, no próximo slide, quando nós falamos de por que falar sobre isso na igreja, você sabia que teve 3 homens nas histórias da Bíblia que sentiram uma tristeza tão profunda que pediram a morte? Hoje, os dados, eu poderia trazer vários dados aqui, mas a intenção não é só essa, não é só trazer questão teórica, é a gente dialogar e depois eu vou colocar vocês para andar um pouquinho, viu? Depois a gente vai fazer uma atividade um pouco prática. Por que esses homens sentiram assim? Eu quero, baseado no material do Dr. Marco Abud, que é o psiquiatra da USP, trazer para você primeiramente os 3 Ds. O que é, né, a depressão? De forma geral, o suicídio, ele vem prioritariamente com pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico. Transtorno em geral. Seja transtornos de humor, que é a depressão, por exemplo. Transtorno de personalidade, que é quem tem borderline, por exemplo. Ou transtorno por conta de substâncias psicoativas, ou seja, drogas. Essa é uma das primeiras causas. E esquizofrenia. Então, todos aqueles que não têm a autorregulação, né? Todos aqueles que precisam, são diagnosticados ou não, aí que mora um grande perigo, tem uma probabilidade, isso se chama predisposição, fator de risco. Ô Dani, então todo mundo que tem, né, transtorno de humor, transtorno de personalidade, é adicto, vai ser um potencial suicida? Não. Mas são fatores de risco, de alerta, que tem uma predisposição. Esses são dos primeiros campos. Segundo, tentativa prévia.
Quem já tentou uma vez é fator de risco. Histórico familiar. Quem tem na família pessoas que já se suicidaram é um fator de risco. Quem tem dores crônicas, doenças incapacitantes, é um fator de risco. Quem passou por perdas recentes, sejam perdas de alguém ou de algo, perdeu familiar, perdeu emprego, perdeu muito dinheiro, perdeu alguém que amava. Tudo isso são fatores de risco. E por que são fatores de risco? Quais são esses Ds? Quando nós estamos em alguma dessas condições, o que gera em nós? Quais são as alterações de sentimento? Primeiro nós começamos com uma desesperança. Sei não. Acho que isso não vai dar certo. Aquilo que deveria me trazer esperança, me traz a desesperança. Essa é uma alteração de sentimento. Enquanto nós estamos na desesperança, ainda tudo bem. Mas o que vem depois da desesperança? O desespero. E aí, quando começa o desespero, é o agravamento de uma determinada situação. E isso se soma ao terceiro D, ao desamparo. E quando nós estamos para trazer esse tema num local, que é o templo do Senhor, que é a casa do Senhor, eu peço para que Ele trabalhe da maneira que Ele quer. E Ele trabalhou de uma maneira linda e angustiante. Eu tive um sonho que eu não tinha até então reconhecido o porquê desse sonho. Mas você vai entender. Quando nós falamos da desesperança, do desespero e do desamparo, eu falo de sentimento. Eu não estou falando de realmente coisa prática. Nesse sonho eu estava em um curso ministrando. E a minha filha, a Isabela, junto comigo. E eu saía para buscar algo para comer, um refrigerante. E era um congresso. Algo grande, muito grande. E eu saio, quando eu volto, cadê a Isabela? Conseguem imaginar? E eu saio de um lado para o outro e começo a procurar. E o que me chama a atenção é que a sensação de desamparo, a sensação de desespero era minha, não era dos outros. Nós estávamos no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Eu não faço ideia quantas pessoas tinham naquele lugar. Mas a única que sentia desespero era eu. Então, eu não sei aonde você está inserido. Numa família numerosa, num trabalho numeroso. Mas pode ser que mesmo em meio à multidão, você se sinta desamparo, sinta desespero. E eu procurava as pessoas e dizia, escuta, minha filha desapareceu, coloca, né, sei lá, no rádio, fecha as portas, e aquela coisa de sonho, que é tudo muito louco, tudo muito intenso. E as pessoas me ignoravam. E eu olhava e eu falava assim, mas gente, minha filha sumiu. Como é que eles estão comendo, bebendo, fingindo que nada aconteceu? E o sonho se encerra. E quando eu acordei, eu falei, nossa, que sonho esquisito, que sonho bobo. Deus disse, não, filha.
eu te permiti sonhar. Para você sentir um pouquinho, mesmo que em sonho, o que essas pessoas estão sofrendo. Buscando por algo em meio à multidão, que parece que é só elas que buscam. Porque parece que é só delas que estão faltando algo. Mas Deus, tanto em seu poder, pode nessa noite trazer acalento para esse desespero, como Ele preparou homens e mulheres, profissionais, especialistas, que podem ajudar você a lidar com essa situação. Existem psiquiatras, psicólogos, medicamentos, que você pode fazer o acompanhamento. E além desses Ds, nós temos 3 Is, né? Que é a alteração no pensamento. Então, até aqui eu estou sentindo. Então, eu sentia, né? Eu corria de um lado para o outro buscando a minha filha, porque eu sentia desespero, desamparo. É um sentimento. E aí nós temos as alterações de pensamento. Eu penso, né? Eu penso que aquilo é intolerável. Não vou dar conta. Ixi, não vou dar conta. Aí eu penso que aquilo pelo qual eu estou passando é inescapável. Não tem saída. Não adianta. Você está falando, mas não tem jeito. Porque isso é uma alteração do pensamento. E que isso é interminável. Não vai passar. Nunca vai acabar essa dor. E quando se juntam esses Ds com esses Is, os fatores de risco se tornam muito fortes. A prevalência, a probabilidade de alguém pensar em suicídio é muito grande. E quando eu disse que 90% pode ser evitável, é porque os estudos nos dizem que esses pensamentos, eles são muito repentinos. Eles vêm e vão. E por serem rápidos, em diálogo com alguém, pode ir embora. Mas justamente por ser muito rápido, a pessoa naquele momento, ela pode cometer o suicídio. Os estudos vêm nos mostrar que estão sentados? A cada 40 segundos no mundo, alguém se suicida. Você tem noção que é 40 segundos? Você tem noção que eu estou falando aqui já o que? Acho que há uns 10 minutos, não olhei exatamente que hora que era. E se a cada 40 segundos alguém se suicida, a cada 20 tenta o suicídio. A cada 20 segundos. A diferença entre os homens e as mulheres, os homens tentam suicídio com armas letais. Daí a probabilidade da morte é maior. As mulheres, por não tentarem algo tão letal, passam pelo médico e conseguem muitas vezes sobreviver. Ah, Dani, mas você está falando ao redor do mundo, esse mundo é muito grande. E no Brasil? O que vocês acham que é a estatística do Brasil? Enxuta? Cada 13 minutos, uma pessoa se suicida.
Isso não é brincadeira. Isso não é frescura. Isso não é mimimi. A sensação de isolamento, a sensação de não pertencer a algo, não é legal. No próximo slide, eu não vou deixar vocês curiosos. Olha aí, né? Para quem não sabia, né? Tá aí as referências. Moisés, Jó e Elias passam por situações tão intensas de desespero, de tristeza, de angústia, de solidão, de medo, que chegam a desejar a morte. Só que nós temos um fato na Bíblia, que não só apenas desejou, mas fez o ato em si. Judas. Agora eu quero pedir, só Judas nós vamos ler, Mateus 27, 3, 5. Só esse. E por quê? Eu preciso ouvir isso. Porque se isso não está acontecendo comigo, pode estar acontecendo com alguém que eu conheço. Por isso que eu volto a dizer, não é à toa que você está aqui. Não é por acaso. Não é por coincidência. Mas é por algum motivo. Se não com você, com alguém que você conheça. E aí, esse conteúdo, esse diálogo, essas informações vão colaborar no enfrentamento. Então, Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, traiu Jesus, viu que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo, isso é problema teu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Por que eu quis ler? Porque talvez a gente passe os olhos muito rapidamente por esse texto, ou só fica ouvindo o que contaram. E o que me chama a atenção aqui é que Judas tem o arrependimento. E qual de nós que nunca agimos por impulso? Qual de nós nunca agimos sem pensar? E depois caindo em si, que é o que acontece com Judas, né? Primeiramente os olhos dele brilham. Uau! 30 moedas de prata? Ah, só para falar onde é que está Jesus? Ah, não dá nada. Daí. Mas quando ele vê que aquela ação dele teve uma consequência, ele fala: puxa, o que eu fiz? E eu imagino o desespero, o desamparo de Judas. Porque o texto não me mostra que nenhum dos outros 11 discípulos foi atrás de Judas falar: meu, e aí? Por que você fez isso? Mas vamos lá. Bola para frente. Alguém fez isso? Por isso que eu preciso te dizer. Você hoje tem com quem contar. Porque Jesus, que foi traído, ele foi para a cruz do Calvário, para morrer por nosso lugar. E eu não sei se você sabe, mas não tem pecadinho
não tem pecadão, tem pecado. E se você se arrepende, não tem acusação. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, foi derramado por todos nós, independente de. Ah, você fala isso porque você não sabe o que eu fiz? Não sei, não me interessa, mas eu tenho que te dizer que enquanto você não confessar, Satanás vai jogar isso na sua cara. Só que a palavra de Deus diz que os pecados confessados são lançados no mar do esquecimento. E aí tudo pode se fazer novo. Mas Judas, passa por esses passa por esse desamparo de falar o que eu fiz e achar que não tem mais saída. Mas o que nós lemos lá no começo? Tem saída, tem solução, tem Deus, tem equipe médica, tem bons psicólogos, tem medicação. Eu posso não saber, eu posso de fato não entender o tamanho e a dimensão da sua dor. Mas eu te garanto que tem alguém que consegue te compreender. Certo? Bom, já vamos para os mitos e verdades? É o próximo? Opa! Chegou a hora que eu gosto de fazer arte, brincar um pouquinho. Nós vamos descontrair um pouquinho. Tem como acender as luzes? Isso. Renan, se eu descer, vai dar microfonia? Vamos fazer o teste? É rapidinho. E aí, Gilmar, pode ir descendo? Então vamos lá. Se der microfonia, a gente volta. Como hoje eu estou muito boazinha, eu não vou deixar vocês identificarem se é mito ou é verdade. Eu já trouxe a resposta. Mas para a gente poder interagir um pouquinho, eu separei aqui algumas falas bem corriqueiras. E eu aceito todos os voluntários, né? Mas se não tiver voluntários, os adolescentes estão convocados. Pode ser? Né? Eu aceito voluntários de todos, mas vai que ninguém venha, então os adolescentes já ficam convocados, certo? Então vamos lá. Preciso de pelo menos uns 10. Quem vem? Gente, é só nós lermos, tá? Só ler. Tio Renan também vai vir? Quem vai vir? Aê, Júlio, segura aqui. Pode escolher um. Escolhe um e passa para mais um colega. Sabe por que eu trouxe essa brincadeira? Porque a gente vai ouvindo as frases e aí algumas coisas vão clareando, não fica só aquela questão de dados, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, pega um e passa para o amigo. Pode embaralhar. Aê, galera, isso aí. Vamos lá. O tio Renan, quem veio aqui na frente vai poder pegar um bombom extra na saída? Oba! Oba, olha lá. Gente, foi só falar de bombom, o Igor veio correndo? Já deu? Quer mais alguém vir? Senão a gente não precisa ter todos. Vamos lá. Aê! Já ganhou? Falou do bombom, até o Mazon veio, né, Mazon? Bom, primeiro, o que é mito? Mito é aquilo que acreditamos muitas vezes, mas que não é verdade. Nós não estamos aqui para dizer mentira. Mito é aquilo que não tem um fundamento, tá? Então eu vou passar o microfone.
né? Vamos começar com a Sander, tudo bem, Sander? Ela vai ler e vai dizer se é mito ou se é verdade. Mito ou verdade? Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio? Verdade. Mito ou verdade? A pessoa que vai tentar suicídio pode dar sinais discretos ou falar abertamente? O que será? O jovem está falando que é verdade. O Alex está falando que não, mas vamos lá. Verdade. Aí, enquanto eu não pego o microfone, deixa eu ver o seu. Isso. O que que acontece? A pessoa que ela tem a ideia de suicídio, ela pode dar sinais abertamente, mas ela também pode não dar sinais, né? Existe uma fala bem, existe uma fala até vulgar num contexto que eu vou repetir aqui. As pessoas dizem assim: cão que late não morde. Isso não é verdade. A pessoa que diz é porque ela tem, em algum momento, realmente o pensamento da ideação suicida. Mito ou verdade? Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. Mito ou verdade? Repetir? Repetir, Silvia. Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. Deixa eu ajudar aqui, ó. Vamos lá. Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio? Perguntar sobre a intenção. E aí? Qual é a tua intenção? Não aumenta nas pessoas o desejo. Ou seja, quando eu pergunto, não aumenta. Dá a resposta, Silvinha? Verdade. Eu vou esclarecer esse para vocês. Quando eu pergunto, eu não estou aumentando. Isso é uma verdade. Talvez a leitura, né? Então, quando eu pergunto, eu falo: e aí? Tudo tranquilo? Firmão? Aquelas ideias lá, tranquilinho? Quando eu faço isso, eu não estou aumentando o desejo. Eu estou dizendo: olha, pode contar comigo, eu estou aqui. Ok? Mito ou verdade? Falar sobre o suicídio incentiva as pessoas ao ato. É mito. Acertaram! Por muito tempo foi falado que abordar esse assunto incentivava as pessoas. Isso não é verdade. É um mito. Mito ou verdade? O suicídio não pode ser prevenido. Não pode ser prevenido. Essa eu já falei, hein? Mito. Mito. E pode ser prevenido em 90%. 90%. Mito ou verdade? A maioria das pessoas que falam em suicídio chegam ao ato. É verdade. É verdade. Por isso que eu disse, né? Que quem fala
Se está falando é porque está muito pesado aqui. Pesado aqui. Então, se está falando é porque existe sim a probabilidade de. Não ignore. Ah, mas é meu amigo da escola, é meu amigo do trabalho. Fala, mas eu fico perdida, eu não sei o que fazer. Procure ajuda. E antes que eu esqueça de falar de ajuda, existe um número 188, que é o CVV, Centros de Valorização da Vida. Esse número é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não tem feriado, não tem. É direto. Se você pegar o telefone agora e ligar, vai ter um profissional preparado para te ouvir. Então, estou sozinho, minha cabeça está confusa, eu estou pensando. Conversa com alguém da CVV se você não tiver naquele momento uma outra pessoa para conversar. Mito ou verdade? Pessoas que falam sobre o suicídio não têm intenção de se matar. Vê os dedinhos? Ficaram em dúvida alguns. Mito. Mito, já falamos. Mito ou verdade? A pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo? Ai, que igreja linda. Mito. Pelo contrário, nós já falamos que é fatores de risco, né? Quem já tentou pela primeira vez está no rol dos fatores de risco. Mito ou verdade? Pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar a atenção. Esse está ficando fácil, né? Acho que eu devia ter embaralhado um pouco mais aqui. Mas a gente ouve, né? Ah, tá chamando atenção, tá fazendo graça. Não é. Não é? Quem quer se matar vai lá e faz, não fica falando. Não pense assim, meu querido. Não pense assim. Mito ou verdade? Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Qualquer resposta, Ninho. Ah, verdade. Aê, ó, essa igreja tá boa, hein? Mito ou verdade? A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional. E aí? Eu posso interpretar a fala como uma chantagem emocional? Eu não vou repetir, não. Ah, tá chamando atenção. Chantagem. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional. Olha lá. Estão acertando, Igor, o grupinho lá do fundo? Verdade. 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 Mito ou verdade? Quem tenta suicídio não pensa nas pessoas queridas e familiares. Mito. Mito. Deixa essa para mim que eu quero falar um pouquinho sobre ela depois. Obrigada. Mito ou verdade? Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Mito. Mito. Uma salva de palmas para essa galera. Muito obrigada. Pode subir. Olha só. Obrigada, pessoal. Peguem um bombom. Não esqueçam que vocês têm que pegar um bombom. Quem já pegou vai ganhar o segundo. Podem ir. Se acabou ali, vocês procuram o Renan, que ele sabe onde tem mais. Olha só. Os dois últimos, né? Se fosse daqui para lá, seriam os dois primeiros. Foi o Júlio. Quem tenta no suicídio não pensa nas pessoas. Eu li muito e ouvi também que a pessoa que se suicida,
ela não quer tirar a vida. É uma falsa interpretação daquilo que vem de resultado. Quem se suicida quer tirar a dor, quer tirar o desespero. Não quer dar fim à vida em si. A vida é boa. Alguém aqui não gosta de viver? Eu não gosto de sentir dor. Eu não gosto de sentir desamparo, desespero. Isso eu não gosto. Entendem? Então não podemos falar que a pessoa quis tirar a vida. Não, ela quis dar fim à dor. Porque ela estava lá no Z. Ela estava lá no Z. Achando que tudo aquilo era intolerável, inescapável. Pessoas com transtornos mentais têm uma prevalência, se não tratado. Porque muitas pessoas têm algum transtorno de personalidade, de humor, ou enfim, N outros, e não trata, não cuida. Aí sim, são chances. Próximo slide. Nessa brincadeira, né, nós fomos pontuando várias coisas. E nós vimos os fatores de risco. Falamos que Judas, na verdade, ele queria tirar a vida dele. Não. Ele queria tirar do peito dele aquele desespero, né? Eu quero falar um pouquinho, alerta aos jogos, séries e livros. Pais, mães, eu, nós, vocês. Vamos ficar atentos. A taxa de suicídio tem aumentado, inclusive em crianças. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no nosso município, nós perdemos uma criança de 11 anos. E depois, um adolescente de 12. Não tem idade para sofrer. Quando nós abrimos as redes sociais, eu não gosto de postar fotos se eu não estou um pouco arrumadinha. Você gosta? Ou seja, as pessoas querem viver muito de aparência. As pessoas querem viver um imediatismo. Os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes querem viver muito rápido. Quem aqui já precisou de Bombril para colocar na antena da TV para ajudar a sintonizar o canal? Você está rindo, né? Né, Silvana? Vocês estão rindo. E como que a gente ficava? E quando era o rádio? Um pouquinho para a esquerda. Não, para a direita. Até achar a estação. Hoje é um clique, tem a, como é que chama aquele negocinho lá, aquela maquininha que você fala com ela e ela acende, apaga, esqueci o nome dela. Alexia. Gente, tem Alexia. A tia Dani falou certo, Pri, assim mesmo? Alexa. Sabe? Nós temos que ficar atentos, porque sem querer, a sociedade está nos impondo ações imediatas, resoluções rápidas, práticas. Escuta, não tem problema ficar triste. Não tem problema chorar. Não tem problema sentir desânimo. Não tem problema. O problema está em permanecer nesses sentimentos.
É normal acordar um dia meio jururu? Quem que está falando para você que você tem que estar sorrindo todo o tempo? Todo dia? Toda hora? Pare de se cobrar. Comece a se cuidar. No fim, eu não posso deixar de dizer isso para você. A morte, ela não põe fim à dor. Sabe por quê? Existe a eternidade. Os estudos mostram, como nós já falamos, que quem se mata é para pôr fim à dor. Só que existe a eternidade. E o engodo de Satanás é dizer para você: acaba com essa dor rapidinho. Puf, passou. Meu querido, procura ajuda. Tem chance, tem solução, tem Deus, tem alternativa, tem cura, tem libertação para você. É uma mentira de Satanás dizendo para você: cabe com essa dor, tirando a sua própria vida. Tem uma eternidade nos esperando. Não vamos deixar a nossa salvação por um momento. Vamos nos cuidar. Ah, você está dizendo então que depressão é coisa do inimigo? Não. Eu estou dizendo que o que o inimigo quer fazer com você por conta da sua depressão é coisa dele. Não é pecado se você está em depressão. Não é pecado se você tem ansiedade. Você tem que se cuidar. Você tem que buscar ajuda. E você tem que ajudar. Você tem que cuidar. Próximo. Pode ir para o próximo. Ali eu falei no outro que tudo é possível para Deus. Eu não duvido, mínimo que se quer, que Deus pode fazer algo extraordinário. Mas eu sei que Deus também levantou especialistas, profissionais para lidar com isso. E no próximo slide, o Senhor me trouxe uma música. E a máxima de Deus para a gente caminhar para o encerramento nessa noite. A verdade a ser dita é que você não precisa cortar os seus pulsos, tirar sua vida. Porque Jesus já entregou a dele por você. Você não precisa. E eu quero pedir para o Hugo colocar o louvor. Esse louvor diz para você: volte a sonhar. Volte a acreditar. Eu não sei onde você está emocionalmente falando, mas eu quero te convidar neste momento para ficar de pé. E eu quero convidar neste momento você que em algum período dessa fala, desse culto, dos louvores, sentiu tocado, você pode vir aqui na frente. Você não está sozinho. Nós vamos orar por você. Pode colocar a música. Louvor. Você até pode dizer que está sozinho. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo.
escuta essa música. Tudo é possível. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus sabe. E tudo é possível para Ele. Você é livre. Quer chorar, chora. Quer cantar, cante. Quer ajoelhar, ajoelhe. Só não deixa mais essa oportunidade passar na tua vida. Só não deixa essa oportunidade passar. Se você sentiu o desejo, vou te convidar mais uma vez. Eu te convido para vir aqui na frente. Vai ter uma equipe orando por você. Quantas vezes nós ficamos pensando no que o outro vai pensar? Quantas vezes nós ficamos preocupados com o outro? Essa noite Deus disse que é para você se preocupar com você, meu querido. É com você mesmo. Volte a sonhar. Nenhum louvor ministrado aqui foi sem pensar. Nenhum louvor ministrado aqui foi sem propósito. Esse louvor simbolicamente diz que aonde você está? No chão de uma prisão? Não estou falando de cadeia física só. Às vezes você está preso, aprisionado nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Às vezes você está num leito de hospital. E às vezes você não está no hospital, mas você está num leito, sem forças para levantar. Mas Deus nos diz nessa noite, volte a sonhar. Ele ainda realiza sonhos. No próximo slide, eu quero... Pode sentar? Simplesmente deixar as referências da qual eu já mencionei. Falar também que existe um Instagram, Criativar Recursos Terapêuticos, que permitiu, inclusive, a reprodução, a cópia, né, a reprodução desse material que foi entregue para vocês. E, próximo. Eu conto com você para repassar essa informação. E você pode contar comigo, meu irmão. Amém? Gostaria, nós já pulamos um slide, ficou lá atrás, de Oséias 3:6.
Não tenha medo de perguntar. Tenha medo de ir embora com dúvida. Se você não quiser levantar a sua mão e fazer uma pergunta para que todos possam ouvir, eu vou te respeitar e vou também me colocar à disposição para no final poder te ouvir, se você tiver alguma dúvida. Mas caso alguém tenha alguma pergunta que queira compartilhar com todos, alguma dúvida, pode levantar a mão que a gente leva o microfone até você. Não? Eu vou me colocar à disposição, só que eu não posso deixar de orar. E você pode ficar sentado mesmo, para não ficar um levante e senta. Só vou pedir para você orar a Deus, assim como eu vou pedir sabedoria. Que Deus nos use. Pai, eu quero te agradecer por todos que estão aqui, por aqueles que nos ouviram nas redes sociais e por aqueles que ainda vão ouvir. Que essa palestra possa tocar vidas. E que essas vidas, ao serem tocadas, o Teu Espírito Santo abra o entendimento para que elas compreendam que há uma solução, há uma alternativa. Abra o entendimento para que essas pessoas que possam estar em algum desses fatores de risco, em algum desses momentos de sofrimento, possam compreender, se identificarem, procurar ajuda. Pai, eu abençoo a cada um que está aqui. E que o Senhor possa usar poderosamente cada um que está aqui, para ir replicando essa informação. Porque quando o Senhor morreu na cruz, não foi para que nós continuássemos a morrer. Não. Foi para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E nós tomamos posse disso. E que possamos viver e ter uma vida em abundância. Amém? Obrigada pela oportunidade. Júlio?